Boa noite, igreja, graça e paz. Nós estamos aqui nesta noite em um culto de família. E como é bom estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do que Deus colocou no meu coração a respeito da família e sobre um pouco do que Jesus tem feito na minha casa, desde o momento em que nós o aceitamos, o convidamos para fazer parte do nosso lar. E a família, irmãos, pode ser o palco das nossas maiores alegrias, mas pode ser também o cenário das nossas dores mais profundas. É na família onde nós celebramos a vida, é onde nutrimos os sonhos mais bonitos, mas também é na família que nós vemos tantos sonhos se tornarem grandes pesadelos. No meu livro, Onde Estava Deus, eu escrevi: a família é o lugar onde viveremos os relacionamentos mais intensos, as melhores experiências, como descobrir o poder de ser uma só carne com seu cônjuge e conhecer o ápice do amor humano através da vida dos nossos filhos. Porém, também é dentro de casa que viveremos os nossos maiores desafios. A família é o maior campo de guerra, porque é no lar onde expressamos quem somos de verdade e que derramamos nos nossos relacionamentos, seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos filhos, as palavras de bênçãos ou as palavras de maldições que saem dos nossos lábios. E em Provérbios 18, 21, na versão NTLH, diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Irmãos, o maior conflito que existe acontece dentro dos lares, simplesmente porque nós não sabemos usar as nossas palavras com sabedoria. E muitas vezes nós acabamos liberando sobre a nossa família a nossa amargura, o nosso rancor, os nossos traumas, as nossas frustrações, a nossa impaciência, a nossa ignorância. E assim, nós acabamos ferindo as pessoas que nós mais amamos. Abrimos em nossa família feridas que podem demorar anos para serem cicatrizadas. E algumas que talvez nunca venham cicatrizar. E em Tiago, no capítulo 3, o verso 2, 6 e 8, fala assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Mas ninguém consegue dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém pode controlar. Igreja, diz assim comigo: ai, ai, ai. Diz também misericórdia. Misericórdia, irmãos, porque olha a responsabilidade que existe na ponta da nossa língua. Olha o poder que existe nas nossas palavras. Olha o poder que nós temos de construir, ou seja, de gerar vida, e também o poder que nós temos de desconstruir, ou seja, de levar morte nas pessoas com quem nós nos relacionamos através das nossas palavras. E a Bíblia, sabendo do poder que existe no nosso falar, ela então nos ensina que nós precisamos de muita sabedoria, de amor, de prudência a usar as nossas palavras, porque afinal elas irão resultar em famílias bem-sucedidas ou em famílias fracassadas. E desde a minha infância até a minha fase adulta,
eu escutava a minha família dizer que eu era uma menina medrosa, frágil, uma menina dependente, incapaz. E isso trouxe graves problemas para a minha vida. Palavras que foram liberadas da minha família e que acabaram matando a minha autoconfiança e a minha capacidade de ser resiliente. Nós estávamos em um acampamento de mulheres e a minha irmã Núria, ela comentou que uma qualidade que ela tem é a resiliência. E como eu admiro essa mulher. E eu falei que uma das minhas fraquezas até hoje é a resiliência. Então, palavras que eu escutei na minha infância que destruíram a minha capacidade de ser resiliente. Palavras que ficaram gravadas em mim e que aos poucos foram roubando os meus sonhos, roubando a minha alegria. E acreditar em cada palavra maldita que um dia eu escutei, ela destruiu a minha vida por quase 30 anos. Pai e mãe, eu queria lhes afirmar uma coisa. Crianças não nascem problemáticas. Elas são apenas um reflexo do lar em que elas vivem. Por isso, muitos psicólogos e psicanalistas não gostam de tratar crianças. Porque, afinal, os profissionais e a ciência sabem que o problema não está na criança, mas sim no lar onde elas vivem. E no início do meu pastoreio no Chama Kids, eu me lembro de uma criança que era muito agitada, que os professores ficavam arrepiados quando via que naquele domingo ele não tinha faltado culto. E essa família, ela nem mora mais na nossa cidade. Por isso eu queria compartilhar esse testemunho. Eu me lembro de olhar para aquela criança com um olhar de muita misericórdia. E no fundo eu sabia que apesar de toda a rebeldia no comportamento daquela criança, eu sabia que o problema não estava nela. E um dia, a mãe dessa criança me ligou, me pedindo ajuda. E eu percebi que aquela mãe estava colocando em mim a esperança e a responsabilidade de corrigir e de mudar o filho dela. E eu deixei a mãe falar. E segundo o relato daquela mãe, ela não estava mais aguentando os inúmeros problemas que aquele filho estava causando. E diante daquele cenário, eu lhe fiz algumas perguntas. A primeira foi: como você trata o seu filho? A segunda foi: como é a relação do seu filho com o pai? E a terceira: como é a sua relação com o seu esposo? E assim, através dessas 3 perguntas, eu tive a certeza de que o problema nunca esteve naquela criança. O lar daquela criança era totalmente disfuncional. Os pais eram tóxicos. O casamento já não existia mais. Palavras de maldição eram liberadas diariamente na vida daquela menina. E depois de fazer toda uma análise, então eu respondi para a mãe: irmã, infelizmente eu não consigo ajudar a sua filha, porque a sua filha é apenas o reflexo do que você e o pai dela fazem com ela. O dia que vocês mudarem, a sua filha mudará também. E não apenas a sua filha, mas toda a sua casa. E eu continuei. Experimente trocar as suas palavras de maldições por palavras de bênçãos. Experimente expressar mais afeto pela sua filha. Porque no dia que você começar a usar suas palavras para abençoá-la, não só a vida dela mudará, mas toda a sua casa. E estes, irmãos, é apenas um de vários testemunhos que eu tenho no ministério infantil ao longo desses anos. E eu já escutei muitos adultos dizerem: eu nunca vou mudar. Quem quiser gostar de mim, que goste de mim assim.
Afinal, eu não sei dar aquilo que eu nunca recebi. Foi assim que eu fui criado. Não tem como eu mudar. Mas sabe o que eu aprendi ao longo da minha caminhada com Cristo? Eu aprendi que Jesus, Ele nos dá o Espírito Santo para morar em nós. Para que assim a gente consiga dar, para que assim a gente consiga entregar para as outras pessoas aquilo que ninguém nunca nos deu antes. Com o Espírito Santo morando aqui dentro, você, pai, pode ser o melhor pai do mundo, mesmo que você tenha tido o pior de todos. Com o Espírito Santo, você aprende que você pode ser a melhor mãe do mundo, mesmo que você saiba quão grande é o peso de nunca ter tido uma mãe presente e amável. Irmãos, quando nós conhecemos Jesus, nós aprendemos que a vida não é sobre o que as pessoas fizeram conosco, mas sim sobre o que nós vamos fazer com aquilo que fizeram com a gente. E eu quero te provar isso, compartilhando com vocês uma história que está em 2 Crônicas, no capítulo 4, os versículos 9 e 10. Se puder projetar, por favor. Eu esqueci qual que é a minha versão. Segunda Crônicas 4, 9 e 10. Coloca na versão NVI, por favor. Gente, na minha Bíblia não está isso, não. Gente, pode tirar, eu devo ter colocado errado, gente, não tem nada a ver. Pode tirar, senão vai confundir os irmãos, eu vou só ler. Vamos lá. Mas está na Bíblia, viu, gente? Depois eu falo onde... Pastor, depois você procura aí para mim onde está isso, viu? Ah, é 1 Crônicas, a história de Jabes? Ah, não, isso é demais, pastor. Irmão, é 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 4. Pode projetar, irmão. 1 Crônicas, capítulo 4. Isso, agora está na Bíblia, viu, gente? Tá vendo? Vamos lá. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Irmãos, se vocês forem ler o capítulo 1, 2 e 3 de 1 Crônicas, vocês irão perceber que este livro, ele narra uma série de genealogia. Ou seja, é aquele livro que vai explicar para o leitor a descendência de um povo. Então, esse livro, com certeza, é aquele que quando nós chegamos nele, nós pulamos. Porque o tempo todo ele fica falando o fulano, que é pai de ciclano, que gerou Beltrano, que é avô do fulano. Então, ela só vai falando disso. E isso aconteceu no capítulo 1, no 2, no 3, no 4. E quando chega no versículo 9 e 10, o interessante é que a Bíblia para com a genealogia. E em 2 versículos, a Bíblia vai falar sobre esse homem chamado Jabes. E nós precisamos dar atenção para isso. Porque a Bíblia fala que o nome Jabes, ele vem do hebraico e significa dor. E por muito tempo, eu acredito que a vida de Jabes não deve ter sido nada fácil, porque o seu nome significava algo de ruim. E na cultura judaica, não é como na nossa cultura. Na cultura judaica, o nome tem um grande peso. O nome dá destino para a vida daquela criança. Então, o nome era extremamente importante. E nesse contexto, Jabes tinha tudo para ser um perdido.
tudo para ser um revoltado com a vida, para ser um Zé Ninguém, porque ele havia sido condenado, amaldiçoado pela sua própria mãe, quando ao nascer lhe deu o nome de a dor da sua mãe. Irmãos, imagine a infância de Jabes. Imagine os amigos gritando lá no futebol: ei, filho da sua mãe, filho da dor da sua mãe, passa a bola para mim. Porque era assim na cultura judaica. O nome representava aquilo que ele era, o destino dele. Irmãos, imagina a adolescência dele. Imagina aquele homem escutando a todo instante que ele era o culpado da dor da sua mãe. Mas Jabes, ele fez algo que mudou a sua vida e que nós precisamos aprender com ele. Jabes não murmurou. Jabes não escolheu fazer com os filhos aquilo que a mãe fez com ele. Jabes não foi um homem amargo. Ele não descontou as suas frustrações e os seus traumas dentro de casa. Ontem eu li um post e ele dizia assim: a dor que você não cura, os seus filhos herdam. Olha que sério, irmãos. A dor que você não cura, os seus filhos herdam. Irmãos, o inferno, ele não quer apenas te ferir. Ele quer te usar como ponte para perpetuar o caos na sua casa. E a maior tragédia do mal é transformar a sua dor não tratada em uma maldição hereditária. Igreja, Jabes não ficou olhando para os seus traumas. Ele não ficou lambendo as suas feridas. Jabes não se apegou ao que a sua mãe lhe havia feito de mal. Então Deus honra Jabes, mudando não apenas o destino desse homem, mas o destino de toda a sua geração. Por isso a Bíblia para de narrar a genealogia de um povo que havia sido descrita em 4 capítulos. E Deus o honra para escrever a sua história na Bíblia. A Bíblia diz que Jabes orou. E eu vou repetir. Ele disse: Pai, abençoa-me, que a tua mão esteja comigo. Guarda-me dos males e livra-me das dores. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? A Bíblia faz questão de relatar 2 coisas que não pode passar despercebida por nós. A primeira coisa é que a Bíblia fala no versículo 9 que Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. E a Bíblia encerra o versículo 10 dizendo: Deus atendeu a sua oração. Irmãos, do homem mais improvável, Deus levantou Jabes como o homem mais respeitado da sua família. E tudo isso só aconteceu com Jabes porque ele tomou uma decisão. A decisão de viver como um homem segundo o coração de Deus e não segundo os seus traumas. Igreja, a família é a base de tudo. A família é o projeto mais importante que o nosso Deus criou. Eu creio que o assunto número 1 no céu se chama família. E eu creio que o assunto principal no inferno também se chama família. Por isso, o nosso assunto mais importante também deveria ser a preservação das nossas famílias. Jesus, ele foi e ele continua sendo intencional em tudo que ele fez e em tudo que ele faz. E a Bíblia narra no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo de 1 a 11, a versão NVI. Se puder projetar, por favor, é o último que nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 2, do 1 ao 11, NVI.
Não. Não, aí tá João 21. É João 2. Assustei, falei, gente, será que de novo eu errei? Isso. Não, 2:1. Versículo 1. João capítulo 2, versículo 1. Isso, obrigada. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 2 e 3 metretas, cerca de 75 a 115 litros. Essa medida corresponde aproximadamente a 75 a 115 litros. E Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Irmãos, este texto nos revela que Jesus, ele escolheu exatamente a família para dar início ao seu ministério de prodígios e maravilhas. É exatamente em uma família que Jesus realiza o seu primeiro milagre. E é exatamente dentro de um casamento que ele opera o seu primeiro sinal, revelando ser o Messias enviado por Deus. E esse texto, ele descreve um casamento que acontecia em Caná da Galileia. Era uma cidade muito próxima de Nazaré, aproximadamente uns 10 quilômetros. Então, ali, provavelmente Maria e Jesus eram conhecidos naquela cidade. Eles eram conhecidos pelos noivos. E uma festa judaica, ela não tem o padrão da nossa festa. A festa de casamento desse povo durava 1 dia. E por isso, os noivos precisavam ter provisão suficiente para todos os convidados durante todos os dias. Porque se a provisão acabasse, era algo de muito constrangimento e de muita vergonha para a família. E eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi com esta passagem. E a primeira lição que precisamos aprender é a necessidade que eu e você temos de convidar Jesus para estar presente na nossa casa. Irmãos, a maior necessidade de uma família é a presença de Jesus. Nós podemos ter tudo: uma casa bonita, uma rica provisão, amigos importantes, o emprego dos sonhos, mas se nos falta Jesus, nos falta o mais importante. Irmãos, Jesus precisa ser o rei das nossas vidas. Ele precisa reinar na nossa casa. E a segunda lição que nós precisamos aprender com essa passagem é que mesmo quando Jesus está presente nas nossas famílias, um dia os problemas irão chegar. O fato de sermos crentes
de andarmos com Deus, de termos Jesus morando aqui no nosso coração, não anula a existência dos problemas nas nossas vidas. Infelizmente, irmãos, na casa de crente, os problemas também chegam. A morte também chega. A doença também surge. Os problemas financeiros também acontecem. As dificuldades aparecem. E a prova disso é que nesse casamento, Jesus estava presente. Mas naquela festa, uma necessidade apareceu. O vinho acabou, faltou provisão. E no contexto da Bíblia, o vinho simboliza alegria. E trazendo para a nossa realidade, a verdade é que existem muitos lares de crentes, onde Jesus está presente, mas que a alegria, ela simplesmente não existe mais. E eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei as lutas que a sua família enfrenta. Eu não conheço os conflitos que existem dentro do seu lar. Mas eu sei que, diante de qualquer cenário, se Jesus estiver presente na sua casa, Ele é poderoso para transformar qualquer situação. Glória a Deus. Aleluia. E a terceira lição que eu aprendo é que precisamos identificar o problema. Porque muitas vezes, irmãos, existe uma crise dentro do nosso lar. Às vezes dentro do nosso casamento ou no nosso relacionamento com os nossos filhos, ou um problema com os nossos filhos. Mas ou nós ignoramos o problema, ou muitas vezes somos omissos com aquele problema, ou a gente está mesmo no modo avião, a gente está songando mesmo e a gente não percebe que o problema está ali. E nessa passagem que nós lemos, João relata que Maria foi quem identificou o problema daquele casal. Ela então vai até Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Gente, não era um problema simples. Para aquele casal, para aquela família, era algo grande. Era algo de muito constrangimento, de muita vergonha não ter mais provisão. E é interessante, porque Maria não foi atrás dos noivos. Ela podia ter ido, ela era amiga deles. Maria não foi atrás do cerimonialista da festa. Ela não foi atrás dos pais dos noivos. Mas ela foi atrás de quem ela sabia que era poderoso para resolver o problema. Irmãos, assim como aquele casal que tinha Maria no seu casamento como uma grande amiga, é importante que a gente também tenha amigos que amam Jesus e que andam segundo os caminhos de Jesus. E eu tenho amigos assim. Eu tenho várias amigas assim, mas hoje eu queria dar o exemplo de uma, a Elivane. E não é segredo para ninguém que, além de uma grande amiga, de uma irmã em Cristo, ela trabalha comigo há 5 anos. E por isso ela tem um grande acesso, não só à minha vida, mas à vida de toda a minha família. Gente, ela é tão íntima que esses dias ela entrou no meu quarto e pegou meu marido de cueca. Mas graças a Deus ela é tão sonsa que ela nem percebeu. O Fred disse que ficou imóvel, porque se ele tivesse alguma reação, ela ia perceber e ia notar que ele estava de cueca. Então ele falou, ela não está vendo que eu estou de cueca, então eu vou ficar imóvel. Mas eu já avisei, falei, olha, outra dessa, nossa amizade não prevalece. Não prevalece. Então, e é interessante que a nossa amizade em Cristo é tão leal, é tão íntima, que às vezes me dá até raiva, porque eu vejo que os meus meninos em algumas situações, eles se abrem mais com ela do que comigo mesma. E há uns anos atrás, Elivane chegou em mim para alertar sobre algo que estava acontecendo com os meus filhos. E hoje vocês vão saber que foi ela que dedurou vocês.
E ela chegou em mim e falou assim: irmã, os meninos estão escutando uma música, e eu sei que quando eles cantam inocentemente, mas a letra dela não é legal não. Eu falei, ah é? Fui pesquisar, uma tal de Ana Castela, nunca nem tinha ouvido falar na vida. Fui pesquisar a letra da música, a música chama Roça, Roça em Mim. E irmãos, talvez para vocês isso não seja um grande problema, mas eu precisava ensinar para os meus filhos a realidade do que eles estavam cantando. E eu penso, irmãos, que nós precisamos ter muito discernimento, porque às vezes a gente pensa que é uma pequena coisa e que por isso nós podemos deixar passar. Porém, essas pequenas coisas que desagradam a Deus, elas podem acabar se tornando um hábito, um pecadinho habitual em nossas vidas. Então, eu respirei fundo, né? Eu fui para a internet, joguei o nome lá da música que eu nunca tinha ouvido. Eu esperei a Elivane ir embora e eu fazia o devocional com os meninos. Chamei eles para o momento do devocional e comecei falando como quem não soubesse de nada, como que o Espírito Santo tivesse me revelado. E aí eu falei para eles, olha, senta aqui. Hoje eu quero ler com vocês alguns pontos na Bíblia que nos ensina que no mundo natural e no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou seja, ou você adora a Deus ou você adora o diabo. E continuei explicando que o povo de Deus adora a Deus de diversas formas, mas que uma das formas de adorá-lo é através dos louvores que saem dos nossos lábios. E assim eu comecei a entrar no assunto principal da nossa conversa. Então eu continuei. Por exemplo, meninos, existe uma cantora famosa, uma tal de Ana Castela, que lançou há pouco tempo uma música, uma tal de Roça, Roça em Mim. E essa canção chamou muito a minha atenção. E eu queria ler com vocês a letra dessa música, porque a letra diz assim: irmãos, nesse momento o olho dos meninos já estava estatalado em mim. Não ouvi um pio na sala. Eu acho que no fundo eles sabiam que ia vir alguma coisa ruim para cima deles. E eu fingindo neutralidade e muita calma. Então eu comecei a narrar a letra da música. E eu vou ler para vocês, tá? Fala assim: coloca o capacete que lá vem pedrada. Elas gostam da minha voz no ouvido, de sentir o meu cheiro do love bandido. Aí eu já dei uma parada no repertório. E eu fiz uma pergunta. Falei assim: qual de vocês três que quando começar a namorar vai procurar alguém que o amor deles por vocês seja um amor bandido? Porque quando vocês cantam essa canção, não que vocês cante, mas quem canta essa canção está declarando que quando procura a pessoa amada, ela procura um love bandido. E eu dei continuidade, ninguém respondeu nada, e eu dei continuidade à letra da música. E ela diz assim: elas gostam de sentar no perigo, se envolvem sem medo, sem pensar no risco. Diz se apaixonar no cowboy. Vai com calma, bebê. Depois do pré tem o pós. Sabe que nós faz bem gostosinho. Eu chamei ela para roçar e ela me pediu assim: roça, roça em mim, roça, roça em mim. Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho. Eu já falei assim: gente, você já imaginou? Tira o chapéu e a bota é o quê? É ficar pelado, gente. Tem gente que vai para frente do celular e grava isso. Tira o chapéu e a bota. Você está chamando a pessoa para ficar pelada, e aí? E aí tem o refrão: me bota, me bota, me bota gostosinho, me bota, galopando gostosinho. E terminando de ler essa tragédia,
Gente, eu expliquei verso por verso, que eu não vou fazer aqui, não preciso disso. Mas eu tenho muita liberdade com os meus filhos. E eles estatalavam os olhos para mim, e eu falava assim, eu estou fazendo com vocês o que a minha mãe e o meu pai não fez comigo. E talvez o meu pai e a minha mãe não fizeram comigo, não porque eles eram ruins, mas porque eles eram tímidos. Só que eu prefiro deixar minha timidez de lado, para se vocês escolherem cantar essa canção, vocês cantarem consciente do que ela está falando. E quando eu entrei em umas partes do galopar, eu só escutei lá do meu quarto, não precisa de entrar em muito detalhe não, pula essa parte. Porque o meu esposo é mais recatado do que eu. E eu falei assim, fica quieta aí no seu canto. Porque eu estou fazendo o meu papel de ensinar. E aí, gente, eu perguntei para o Miguel, você lembra, filho? Não. Que bom, não gerou trauma. Miguel, quando você tiver idade para namorar, você escolheria uma menina que vai para a frente da tela do celular e grava um TikTok e fica cantando para todos os meninos que estão ouvindo, roça, roça em mim, roça, roça em mim. Tira o chapéu e a bota. Falei, você namoraria com uma menina dessa? Então eu me levantei do colchão, ele fez... Falei, ah, que bom, filho, pois é. É isso que a música fala. Então eu me levantei do colchão e comecei a não só explicar, gente, mas eu gesticulava, sabe? Eu fazia. E a Vitória falava assim, mamãe do céu, senhora quando quer explicar uma coisa, você traumatiza a gente. Eu falei, só estou falando o que o mundo não te fala, querida. Só estou te explicando o que o mundo escreve. E sabe por que eu fiz isso, irmãos? Porque eu sei que diariamente o diabo vai tentar tocar nos meus filhos. E o nosso inimigo, ele é sujo, ele é astuto, ele é sagaz. Mas existe um ditado que fala assim, um doido só afina para outro que é mais doido do que ele. Então, irmãos, de vez em quando eu sou mais doida do que ele. Mais doida do que o inferno. Para que o inferno não toque na minha casa e na minha família. E, irmãos, Deus usou a minha amiga para abrir os meus olhos, porque na minha frente eles não cantariam essa música. Sobre um problema que estava chegando na minha casa. Mas eu não terceirizei para ela a responsabilidade de educar e de orientar os meus filhos segundo a palavra do Senhor. Irmãos, os meus filhos estão crescendo. Nós não somos uma família perfeita. Os meus filhos podem até escolher fazer as coisas erradas. Mas o papel de orientá-los segundo a palavra, eu fiz e continuo fazendo. Mas infelizmente, é muito comum nos dias de hoje, encontrar pai e mãe transferindo para amigos, ou para a igreja, ou para a escola, ou até para psicólogos, a responsabilidade que Deus entregou na mão deles. Porque é responsabilidade de pai e mãe educar os filhos nos caminhos do Senhor. E eu acho que pior do que transferir a responsabilidade é quando os pais escolhem ser omissos diante dos problemas dos filhos. Pais que percebem o problema, mas decidem ser indiferentes a ele. Porque afinal, irmãos, educar, corrigir, é desgastante, é trabalhoso. Gente, tem dia que me dá vontade de chorar. Tem dia que eu penso, será que eu vou dar conta? Será que esses meninos vão ser alguém na vida? Será que vai dar certo? Então, existe um estudo que diz que a frase mais falada pelo homem brasileiro dentro da casa é: ah, pergunta para sua mãe. Homens que escolhem ser omissos na criação dos filhos.
Homens que se preocupam apenas em trazer o dinheiro para dentro da casa, mas que não querem se envolver emocionalmente com a sua família, que não querem sair da sua zona de conforto. Irmãos, nós precisamos nos posicionar, precisamos acordar para aquilo que está acontecendo dentro dos nossos lares. Não podemos ser negligentes com a nossa família, porque nós temos um inimigo em comum e o alvo dele é destruir pai, mãe e filhos. Irmãos, nós podemos extrair da outra pregação essa palavra de João, mas infelizmente o tempo é curto, não consigo falar tudo. Mas eu preciso pontuar algumas coisas e mais um ensinamento sobre essa passagem do casamento em Caná da Galileia. E a quarta lição que eu aprendo com esse texto é que quando o problema for identificado, devemos levá-lo imediatamente a Jesus. O texto diz que quando Maria percebeu que o vinho havia acabado, que ela foi atrás de Jesus. Ela não foi atrás dos noivos, ela não correu para dar a notícia para o cerimonialista, ela correu para Jesus. Ela sabia que ele era o único capaz de livrar aquela família da vergonha, de fazer o milagre que precisava. E nós precisamos fazer como Maria. Nós precisamos primeiro ir para os pés de Jesus, para aquele que vai nos dar a direção das atitudes que nós precisamos tomar. E eu não estou aqui dizendo que você não pode compartilhar com ninguém as dificuldades que você está passando. Eu estou dizendo que antes de você ir falar com seu amigo, com seu psicólogo, com seu pastor, fale primeiro com Jesus. E uma direção, um conselho que eu queria dar é que vocês tenham muito cuidado e zelo com quem vocês vão abrir o coração. Porque existem muitas pessoas e muitos profissionais que estão prontinhos para te aconselhar, mas que vão te dar conselhos antibíblicos. Gente, eu conheci uma mulher que ela foi ao ginecologista e durante a consulta ela já era uma senhora de uns 60. E ela foi compartilhar com a ginecologista que ela achava que tinha algo de errado com ela porque ela não tinha prazer com o marido. Gente, a ginecologista mandou ela testar outro, porque talvez era o marido que não sabia fazer. E ela chegou para mim, eu falei, mulher, pelo amor de Deus, está repreendido em nome de Jesus, não faz isso não, você vai direitinho para o inferno. Espera aí que nós vamos consertar, vamos lá, você vai falar com o seu marido, você vai dar uma direçãozinha para ele, vai dar tudo certo. E eu me lembro de uma jovem que há poucos dias atrás, ela estava em crise na sua identidade, por causa de uma rejeição do pai. O pai queria um menino e veio uma menina. E essa menina cresce com essa rejeição e agora na adolescência ela fica perdida na sua identidade. E ela começa a fazer terapia. E sabe o que a psicóloga orientou ela? A experimentar com outra mulher. Porque acreditava que ela era trans, que ela era hétero. Então, irmãos, peçam ao Senhor sabedoria, coragem para as atitudes que nós precisamos tomar, mas peça também discernimento para que a gente possa saber em quem a gente pode confiar ao abrir o nosso coração, ao falar dos nossos problemas. Eu não sei qual problema você tem enfrentado dentro da sua casa, mas nós, irmãos, como igreja de Cristo, nós não podemos fazer parte de uma geração que não sabe enfrentar crises. Jesus nos ensina com essa passagem que Ele é poderoso para fazer milagres dentro de uma casa, dentro de um casamento, na vida dos nossos filhos. Por isso nós mesmo, diante das crises, nós podemos superar.
E Jesus continua o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus tem poder e Ele quer devolver nesta noite alegria para lares, aonde a esperança já não existe mais. Jesus, Ele quer trazer um alinhamento entre o coração do marido e da mulher nesta noite, para que unidos vocês possam desfrutar da plenitude de um casamento saudável, abençoado. Deus quer trazer nessa noite conversão de corações dos pais aos filhos e conversão do coração dos filhos aos pais, porque só assim, irmãos, a maldição nos nossos lares vão cessar. O lugar onde Deus mais deseja que a sua glória seja revelada é dentro dos lares. Porque quando o Senhor faz maravilha nas nossas vidas, quando o Senhor transforma os nossos casamentos, quando Ele traz uma conexão entre pais e filhos, é gerado um testemunho, irmãos. E esse testemunho grita para o mundo que o nosso Jesus tem prazer de se manifestar nas famílias, que nos lares os milagres acontecem. Irmãos, nós não podemos deixar de crer que Deus ainda opera milagres dentro da nossa casa. Sabe por quê? Porque há quase 12 anos, Jesus entrou no meu lar. Ele transformou o choro em alegria, a tristeza e a dor em felicidade, as discussões em reconciliação, a cachaça em pão e as doenças em esperança. E eu estou aqui nesta noite para te provar que Ele continua fazendo o mesmo. Você e eu só precisamos fazer como aquele casal de Caná da Galileia e convidar Jesus para estar presente nos nossos lares. A Trindade Santa valoriza a família. Por isso nós também precisamos aprender a valorizar. E o meu conselho hoje para vocês é: ame a sua família. Cuide daqueles que o Senhor te confiou. Honre as pessoas que você mais ama. Abrace mais. Existe uma canção, irmão do audiovisual, você pode passar essa canção para mim, por favor? Eu queria que vocês escutassem essa canção e logo depois dela eu encerro. Irmãos, essa canção, ela fala que o passado não volta, o futuro não temos, mas o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, porque nós não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, porque vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Irmãos, dia 22 de julho, faz 19 anos que a minha mãe faleceu. E a minha mãe era tudo para mim. Ela era a pessoa que eu mais admirava. E ela continua sendo uma referência para a minha vida. Ela me deixou uma herança. Mas o mais importante, ela também me deixou, que foi um legado. Herança, irmãos, é o que pai e mãe deixa para a gente. Mas legado é o que pai e mãe deixa dentro da gente. E sabe, irmãos, eu vivi apenas 21 anos com a minha mãe. E para mim foi um tempo curto demais, mas foi tempo suficiente para ela inserir em mim os valores que eu carrego até hoje. E todo ano, quando chega o 22 de julho, eu oro a Deus e eu o agradeço por ter me permitido viver 21 anos do lado dela. Porque para mim, ela foi a melhor mãe deste mundo. E sabe o que eu mais agradeço? Eu agradeço porque tudo o que eu podia ter feito pela minha mãe, eu fiz em vida.
tudo que ela merecia, eu fiz para ela em vida. Eu não carrego nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de arrependimento, porque eu vivi com a minha mãe a mais intensa relação de cumplicidade, de amor, de honra, de amizade. E como disse a canção, o passado não volta. O futuro nós não temos, mas o hoje nós podemos mudar. E eu vou finalizar essa palavra contando uma história do que o Senhor tem feito na minha casa. Eu e o Fred lutamos dia após dia para deixar um legado nos nossos filhos. Lutamos para que os nossos filhos tenham orgulho de nós. Lutamos para que eles vejam um casamento que eles querem ter. Que eles vejam que casamento pode ser um sonho e não um pesadelo como o mundo prega. Lutamos para que os nossos filhos procurem nos futuros maridos e na futura esposa qualidades e virtudes que eles enxergam em nós. Porque, irmãos, o que os seus filhos têm visto dentro de casa? Que mãe, que esposa o seu filho vê? É a esposa que você quer para ele? Pai, que marido você tem sido para sua mulher? Porque é esse marido que as suas filhas vão ver e vão procurar num homem lá fora. Nós lutamos, irmãos, porque não somos perfeitos. Lutamos para inserir nos nossos filhos valores e princípios, para que eles sejam marido e mulheres segundo o coração de Deus. Eu falo para eles que vocês não podem ser como eu e o seu pai, que vocês têm a obrigação de ser melhor do que a gente. Mas a nossa história, ela nem sempre foi assim. Quando nós mudamos para Itaberaí, eu era completamente doente. O Fred era praticamente um alcoólatra. A Vitória estava desenvolvendo crises de pânico e ansiedade com apenas 5 anos de idade. Então colocamos a Vitória numa terapia. Em um determinado dia, a psicóloga chamou o Fred para conversar. E ela mostrou para ele um desenho que a Vitória havia feito da nossa família. E naquele papel, a Vitória havia me desenhado a mim e a ela grande, mas o Fred desse tamanhozinho. Então a psicóloga disse para ele: se você não acordar, você vai perder o espaço de paternidade na vida da Vitória. Porque ela te enxerga apenas como provedor, apenas como um homem que coloca dinheiro dentro da casa. Ela não consegue ver em você uma figura de amor. Porém, depois que Jesus entrou na vida do Fred, Deus o transformou e o tem transformado dia após dia. E eu sei que a transformação do Fred, a minha transformação, ela resulta em glória para o nome de Jesus. E há uns 10 dias atrás, o Fred foi para Bonópolis com o Miguel. Mas eu e as meninas ficamos em casa. E de repente, chegou um presente para nós. E a Simone chega lá e fala, ou a Elivane, não me lembro, chega e fala assim: olha, tem gente lá fora, tem presente para vocês. E falou que entrega só em mãos. É para vocês 3. Na hora eu já gelei. Falei: meu Deus do céu, será que tem algum genro querendo me conquistar? Que é presente para mim, para as meninas. Gente, eu assustei demais. Pensei que eu já ia ser sogra. E aí, gente, quando nós chegamos lá, eram 3 buquês de flores. Aí eu gelei mais ainda. Falei: ai, meu Deus do céu. E no buquê para cada uma tinha um cartão, uma linda mensagem de amor para cada uma, cada cartão com a sua mensagem. E eu confesso que quando eu li o cartão e que eu vi que era o Fred, o meu coração ficou muito feliz. E também muito aliviado, gente, por não ser um futuro genro. E eu quero ler o que estava escrito no cartão de uma das meninas. Dizia assim, gente, o Fred superou, ele ganhou mais ainda meu coração. Nossa, Jesus, foi lindo demais. Dizia assim: minha florzinha, essas flores são para te lembrar o quanto o papai te ama. Você é cheia de luz, alegria e doçura. É um verdadeiro presente do céu. Nunca se esqueça que você é única.
preciosa e profundamente amada. Tu és formosa, minha querida. Em ti não há defeitos. Cânticos 4:7, com todo o carinho do papai Fred. Gente, a filha vai procurar no homem lá fora o referencial do pai que ela vê dentro de casa. E o filho vai procurar lá fora o referencial de mãe, de mulher que ele vê lá dentro de casa. Então, nós três ficou toda saliente, né? Empolgada. Nossa, gente, eu sou romântica. Eu acho a coisa mais linda. Já peguei meu celular, já comecei a mandar zap para ele. A Luísa também. E aí o Fred me contou depois, na volta, que quando ele foi recebendo os nossos WhatsApps, né? Meloso, amor, que lindo, amor, você é tudo para nós. Nossa, amor, como você é lindo. Nosso WhatsApp cheio de melosidade, né? Exceto da Vitória, que é um pouquinho mais direta do que eu e a Luísa, né? E aí, o Fred me disse que quando o nosso WhatsApp foi chegando, ele pegou o WhatsApp e mostrou para o Miguel. E falou assim para o Miguel: meu filho, olha como que uma mulher fica quando ela recebe flores. Então, eu estou te ensinando como que você tem que tratar uma mulher. Então, naquele dia, o Fred marcou a vida das filhas e a minha vida, mas ele também marcou a vida do Miguel, ensinando ele como que um homem de Deus deve se comportar. E, igreja, que a gente possa sair daqui com um desejo ardente nos nossos corações, de sermos pais mais presentes dentro do nosso lar, de darmos mais valor para o que realmente tem valor, de não sermos mais negligentes com a nossa responsabilidade de deixar um legado na vida da nossa família. E eu termino essa palavra abençoando a igreja, abençoando todas as famílias aqui representadas com o amor de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para a gente adorar o nosso Deus. Aleluia, pastor.